Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal sobre uma série de terror sobre Minecraft feita por um canal chamado Marcos Yu. Mas uma coisa que eu não falei nesse vídeo é que enquanto eu estava assistindo essa série, veio um pensamento na minha cabeça, que era: esse estilo de desenho tá me lembrando alguma outra série? E dando uma olhada nos vídeos antigos desse youtuber, eu descobri da onde estava vindo esse meu déjà vu. Esse cara também é o criador de The Secret Formula, uma old Bob Esponja que tinha ficado bastante famosa no comecinho de 2024. E mesmo que o hype dela já tenha passado há muito tempo, eu achei que seria legal falar dela aqui. Então aproveitem o vídeo. A série já começa com o impossível acontecendo, o Plâncton invadindo o Siri Cascudo e pegando a fórmula secreta. E finalmente descobrindo qual é a receita do hambúrguer de Siri. Mas diferente do que a maioria esperava, ao invés de ficar feliz com isso, o Plâncton fica completamente assustado e joga a fórmula no chão de medo. E nesse momento nós podemos ver qual que era a tal receita secreta do hambúrguer de Siri, que incluía ansovas, gosma do Gary, carne de caranguejo, salmão, Plâncton e o mais importante de todos, esponja. Enquanto o Plâncton olhava assustado para tudo isso, ele ouve um barulho vindo atrás dele, e quando ele olha era o seu siriguejo, só que em uma forma completamente diferente do normal. Inclusive, essa forma do seu siriguejo me lembrou muito o The Bikini Bottom Horror, que é outra AU de terror de Bob Esponja que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui futuramente no canal. Voltando, o Plâncton consegue por pouco escapar com vida do Siri Cascudo, enquanto seu siriguejo grita furioso o nome dele. E fugindo, o Plâncton chega até a casa do Bob Esponja, que estranhamente estava com a porta aberta. E já desconfiado, o Plâncton entra cuidadosamente na casa dele, e o que ele vê lá dentro é o corpo estilhaçado do Gary. E se vocês se lembram bem, gosma do Gary era um dos ingredientes do hambúrguer de Siri, ou seja, o seu siriguejo deu uma passada ali antes e matou o Gary. Depois de tudo isso, o Plâncton volta pro balde de lixo e conversa com a Karen, a esposa do computador dele, que revela que o seu siriguejo conseguiu acesso a todas as câmeras da fenda do biquíni. Agora, como que ele fez isso? Sei lá, eu não sou o criador dessa U. Porém, a Karen, que também tinha acesso a essas câmeras, descobriu que havia somente um único local em que essas câmeras não funcionavam, que era na fenda da pedra. Que, inclusive, essa tal de fenda da pedra não é um lugar que o Marcos Yu inventou do nada. Ela realmente existe no desenho original, que é uma representação daquelas partes mais baixas do oceano, com aqueles peixes feios pra caralho. Mas enfim, por conta de ser um local com poucas pessoas e sem vigilância, a Karen tem quase certeza que o seu siriguejo sequestrou Bob Esponja e o levou até lá, e convence o Plâncton a dar uma olhada na fenda da pedra, e ele aceita. Chegando na fenda da pedra, o Plâncton começa a sua procura por qualquer lugar que pareça minimamente suspeito. Nesse caminho, ele até encontra um dos habitantes dessa cidade. E eu não tô nem aí, eu vou usar esse peixe na minha thumbnail mesmo que ele apareça só por 6 segundos. Continuando, a Karen entra em contato com o Plâncton e avisa que ela conseguiu acesso às câmeras de segurança da fenda da pedra, e mostra uma das imagens com o Bob Esponja preso em uma parede. E desesperado, ele corre até o local da onde a imagem vinha. E entrando nesse lugar, ele inicialmente não vê nada por conta da escuridão. Então ele acende a luz e o que ele vê é o Bob Esponja completamente estilhaçado e com várias partes do seu corpo faltando. Mas mesmo nesse estado, ele ainda conseguia falar e confirma que foi o seu siriguejo quem sequestrou ele até ali e ficou retirando pedaço por pedaço dele para a produção dos seus hambúrgueres de Siri. Detalhe, tudo isso enquanto Bob Esponja ainda estava acordado e sofrendo o tempo todo. E já cansado de todo esse sofrimento, Bob Esponja pede por Plâncton por um fim nessa tortura, pulsando uma alavanca que tinha do lado dele. O Plâncton até fica relutante no começo, mas depois do Bob Esponja implorar para ele acabar com tudo isso, ele aceita e pulsa a alavanca, que solta uma forte descarga elétrica no corpo do Bob Esponja, encerrando a vida dele. Logo em seguida, a porta por onde o Plâncton entrou se fecha, e através de um alto-falante o seu siriguejo ri da cara do Plâncton e fala que ele não dá a mínima para a morte do Bob Esponja, já que ele poderia encontrar outras esponjas por aí e continuar fazendo seus hambúrgueres. Mas mesmo assim, ele iria fazer o Plâncton pagar por ter tirado a vida da sua fonte de dinheiro. Então ele termina o discurso dele dizendo para o Plâncton aproveitar a sua nova prisão.
Algum tempo depois, a Karen consegue invadir o local onde o Plankton estava preso e encontra seu marido no chão sem os braços que provavelmente foram arrancados pelo seu siriguejo. E desesperada, a Karen leva o Plankton até o balde de lixo e começa uma verdadeira cirurgia no corpo dele, substituindo algumas partes perdidas por implantes cibernéticos. E com esse novo corpo, o Plankton decide que ele vai atrás de vingança contra o seu siriguejo. Mas é claro que se ele fosse só na Karen e na coragem contra o seu siriguejo, ele iria tomar um sacode. Então ele decide usar a sua arma secreta, uma fucking armadura robótica. Cara, é por isso que eu amo as AUs. Indo pro Siricaçudo, o seu siriguejo sai do seu escritório feliz por mais um dia de trabalho, até que uma mão vindo por trás agarra e joga ele contra a mesa. Essa mão pertencia ao Plankton na sua armadura robótica, que depois de arremessar o seu siriguejo, segura ele pelos braços e os arranca, deixando assim ele sem conseguir revidar. E mesmo levando uma surra, o seu siriguejo não fica triste. Pelo contrário, ele volta com aquela cara monstruosa dele e ri da cara do Plankton, perguntando se ele acha que matá-lo iria resolver alguma coisa, já que o Bob Esponja, o Gary e todos os outros peixes que ele utilizou para ganhar dinheiro já estão mortos, e acabar com ele não vai trazê-los de volta. Mas o Plankton não tá nem aí, ele ainda tá com raiva pela morte do Bob Esponja e acaba com seu siriguejo ali mesmo. E, então, com uma lâmina no braço, ele fatia o seu siriguejo ao meio, acabando com isso de uma vez por todas. Agora nós vamos para o final dessa série, onde nos é mostrado uma reportagem que conta que a polícia encontrou o corpo do seu siriguejo e do Bob Esponja. E, infelizmente, como o seu siriguejo mantinha em segredo todas as crueldades que ele fazia, ninguém desconfiou que ele foi culpado de nada. Porém, as pessoas sabiam sobre a rivalidade que tinha entre o seu siriguejo e o Plankton. Então, assim que o corpo dos dois foram encontrados, o Plankton virou na hora o principal suspeito de ter cometido esses assassinatos. E o pobre do Plankton, já prevendo que provavelmente ele seria preso, foge junto com a Karen até um esconderijo, onde ele acompanha todas essas notícias através de uma TV. A Karen até fala pro Plankton que ela tem a filmagem de tudo que aconteceu, e eles poderiam utilizar isso para poder limpar o nome deles. Mas o Plankton diz que ainda não era a hora, e ele precisava fazer uma coisa antes. E a cena corta pra frente da casa do Patrick, onde ele sai da casa e encontra um pote com o nome do Gary. E na hora, ele percebe que aqueles eram os restos mortais do pet do seu melhor amigo, e ele chora. E para finalizar a série, nós vemos o Plankton e a Karen caminhando depois de terem levado as cinzas do Gary pro Patrick. E enquanto caminham, o Plankton tem um tipo de visão com o Bob Esponja e o Gary sumindo na areia, mostrando que finalmente eles estão descansando em paz. E com isso termina a AU e esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, redes sociais na descrição e tchau!